Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Flávia, eu sou licenciada em teatro pelo Instituto Federal Fluminense. Então, assim, eu me formei recentemente, eu vou colar grau ainda, e resolvi criar esse canal para compartilhar sobre isso, sobre a licenciatura em teatro, sobre concurso, sobre como fazer projeto para mestrado, como estudar para pós-graduação. Assim, tem bastante coisa, dá para explorar muita coisa sobre essa área. E eu senti um pouco de falta aqui no YouTube não ter pessoas falando sobre isso, pessoas formadas em teatro, ocupando esse espaço. Então eu criei esse canal pra gente ocupar, compartilhar, também ter uma troca e de alguma forma democratizar a educação, né? Mas antes disso, eu queria compartilhar com vocês como eu comecei a fazer teatro, o porquê eu comecei a fazer teatro, né? Como é que foi esse meu encontro com a licenciatura em teatro. Então vou falar um pouco assim, bem resumidamente, porque a história assim é muito longa, porque o curso de licenciatura em teatro, ele é 4 anos. E quando eu entrei no curso de licenciatura em teatro foi no final de 2018. E assim, na metade do curso veio a pandemia, então assim, veio um caos, aconteceu bastante coisa. Na época eu queria desistir do curso, mas eu permaneci porque realmente é uma área que eu gosto, então assim, fui até o fim e não me arrependo, foi muito assim, muitas coisas. Mas como eu comecei a fazer teatro? Eu vim de uma educação pública, então eu nunca tive muita vivência com a arte. A primeira assim, vivência que eu tive foi com música. Quando eu tinha assim, mais ou menos de 9 a 10 anos, eu era de uma religião, então eu comecei a ter aula de música, gente, de órgão. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu aprendi a tocar esse instrumento. Eu vou tentar colocar aqui uma foto do instrumento. É um instrumento muito complexo, então assim, eu comecei a estudar sobre teoria musical até ter a prática, né, do instrumento. Então eu tocava na igreja, então assim, foi a minha primeira vivência com a arte, com a música, e assim, eu lembro que eu me esforçava muito, eu sempre gostei bastante. Mas como a área da arte não é uma coisa bem vista, né, como profissão, porque é uma profissão muito desvalorizada, eu nunca vi isso como algo para seguir. Então, eu meio que deixava a música como o segundo plano e depois, ao decorrer do tempo, eu fui esquecendo. Então, vamos avançar no tempo, né, quando eu termino o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia seguir. Eu lembro que eu tinha acabado de fazer um técnico de enfermagem, eu pensava em seguir na área da saúde, não porque eu gostava da área da saúde, mas é porque era muito bem visto. A área da saúde é como se você seguisse a profissão e tivesse emprego e você tivesse pelo menos um salário razoável. Mas quando eu fiz o curso de técnico de enfermagem, eu sabia que eu não queria aquilo para minha vida. Então, eu saí do ensino médio com um curso e estava assim muito confusa, estava na época de fazer prova pro Enem. Então, tava tudo muito confuso, não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Então, eu tava ali navegando no Facebook e eu vi que a prefeitura da minha cidade tinha abrido vagas para curso livre de teatro. Eu nunca tinha feito teatro na minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, vocês não têm noção. Eu não conseguia apresentar trabalho, eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia fazer amigos, porque eu era uma pessoa muito tímida. Então eu pensei assim, eu vou fazer esse curso, vou experimentar, né? Vou conhecer pessoas novas, então vai ser bom pra mim. E eu fui e eu fiz o primeiro erro que você faz quando você não tem essa vivência, nunca foi pra aula de teatro. Gente, eu fui de vestido para uma aula de teatro. Não tem nada a ver. Quando você for para aula de teatro, você tem que usar roupas confortáveis. Então, eu fui para essa aula de teatro de vestido e, tipo assim, fiquei lá dessa forma mesmo. É porque eu morava longe, não tinha como voltar e trocar de roupa. Mas aí eu achei, assim, um universo totalmente diferente. Eu me senti muito à vontade porque eram pessoas muito diferentes uma das outras e não tinha, assim, julgamentos de nada. E a gente fazia coisas muito vergonhosas mesmo, tipo assim, tinha exercício, vamos imitar um sapo, uma galinha, tipo assim, falando muito assim, resumidamente, não vamos colocar o teatro, as aulas de teatro como isso, existe toda uma didática. Mas tem exercícios que a gente acaba fazendo esse tipo de coisa.
E a gente fazia muita coisa e isso ia me ajudando, sabe, a destravar um pouco sobre mim, sobre a minha criatividade, sobre conseguir me comunicar com as pessoas. Então eu gostei muito desse universo. Então eu tive a minha primeira apresentação, um exercício cênico, que era com poesias. Eu vou tentar colocar algumas fotos aqui para vocês terem um pouco de noção como é que foi. Então, assim, foi muito incrível a sensação de estar ali nos bastidores, de criar as coisas, e ensaiar, experimentar. Eu gostava muito de fazer isso, eu tava me sentindo muito à vontade, parece que eu tava encontrando realmente o que eu queria. A partir disso, eu descobri que na minha cidade tinha um Instituto Federal Fluminense que tinha um curso de licenciatura em teatro. Só que, gente, eu nunca tive vontade de ser professora, porque a gente sabe o tanto que professor é desvalorizado. E eu, uma pessoa muito tímida, nunca imaginava, nossa, eu tá na frente da sala de aula, ali dando aula para as pessoas, sendo muito exposta, porque tem essa visão, né, do professor, ele tá sempre ali. E eu nunca imaginaria que eu queria fazer isso. Mas eu fui lá, fiz o vestibular, na verdade, eu acho que eu entrei pela nota do Enem e passei. E comecei a fazer licenciatura em teatro. E o que é, né, o curso de licenciatura em teatro? Você vai ter disciplinas pedagógicas da área da educação, né, porque você vai ser professor, e tem disciplinas de teatro, que é coisas mais específicas, porque para você dar aula de teatro, você tem que vivenciar tudo. Como é que você vai dar aula de uma coisa se você não vivenciou? Então, a gente tem todas essas vivências. Um dia eu posso fazer um vídeo mostrando toda a grade curricular, né, da licenciatura em teatro no Instituto Federal Fluminense, que inclusive eu vou fazer propaganda aqui porque é um curso muito bom. Ele tem nota máxima no MEC. Eu acho que nem a Unirio, que é a faculdade aqui do Rio de Janeiro, né, na capital, não tem nota máxima. O nosso curso, ele tem nota máxima. Então, assim, eu vivi muita coisa nesse curso, não tem nem como eu fazer um vídeo só falando sobre isso. Eu só quero dizer pra vocês que a Flávia que entrou no começo da faculdade de licenciatura em teatro e a Flávia que saiu é totalmente diferente. Eu vivi muita coisa, isso me ajudou muito, assim, até pra vida, até pra pegar uma câmera aqui e conseguir me comunicar com vocês, isso me ajudou. Então, eu sempre prego a palavra do teatro. Gente, eu acho que na vida, todas as pessoas deveriam fazer aula de teatro. Vocês não têm noção, tanto que isso muda a vida da pessoa. Assim, em muitas questões. Um dia eu vou fazer outro vídeo. Assim, gente, é muita coisa, é muito assunto que dá pra falar aqui e conversar com vocês, né? Então, eu acabei, né, fazendo a licenciatura em teatro no final de 2018. Aí veio 2019 e veio a pandemia, né, 2020. Foi uma coisa, assim, foi muito difícil, porque eu não me via, gente, fazer teatro online. Foi uma coisa horrorosa. A gente estava experimentando, os professores também estavam tentando entender como é que ia fazer isso funcionar. E nessa época também eu comecei a ser bolsista de extensão e cultura. Então, além de estar tentando fazer, né, acompanhando algumas disciplinas de teatro, eu não conseguia acompanhar tudo porque eu via na grade e pensava assim, gente, não tem como, eu não vou fazer essa disciplina online, eu vou esperar voltar presencialmente e vou fazer. E vou dar continuidade no curso. Então, no meio desse caos, eu tentando fazer isso, pesquisando também, que foi uma pesquisa que veio a calhar, né, para ser o meu trabalho de conclusão de curso. Então, assim, também posso falar sobre isso, é muita coisa. Mas foi uma época muito difícil pra gente, nossa, só de lembrar me dá até arrepios, né, aula online, experimentações online, porque o teatro pra mim sempre foi contato, foi coletividade, você tá ali com as pessoas, então assim, tá distante de todo mundo naquele caos todo, então assim, foi bem complicado, mas, né, ainda bem que eu sobrevivi a isso, voltei, né, pra cidade onde eu fazia o curso, consegui terminar, então contei pra vocês assim, resumidamente, um pouco sobre mim, né, sobre a minha vivência, e espero que você tenha gostado, né, dos assuntos, e caso você queira continuar vendo sobre isso, sobre outros assuntos também, né, relacionados à educação, à arte, o teatro, todo esse universo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aqui nos comentários se você tem alguma opinião, se você quer fazer o curso de licenciatura em teatro, alguma dúvida. Eu quero que aqui seja um canal aberto de compartilhamentos de ideias e trocas.
E é isso, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.